Pode subir um pouquinho? Tem uma parte ali. Aí. Que dá uma explicação sobre o que é a diferença entre termofixo e termoplástico e tal. E é bem legal a gente entender a diferença pegando o significado da palavra. Como grande parte nas coisas da ciência, a palavra já diz muito sobre o que é aquele negócio, tá? Então, se a gente pegar termofixo, termo sempre vem de temperatura, que é de calor, no caso, e fixo é fixo. Estável, parado. Tá? Parado, exato. Então, termofixo significa que se você aplicar temperatura, as cadeias do material vão continuar fixas. Não vai mudar nada. Se for mudar, tem que ser algo muito ao extremo e ela vai se desfazer. Exato, né? só que aí entra uma questão que, em vez de você dar movimento para a cadeia, você vai degradar a cadeia. Tá? Então, essa é a diferença. O termoplástico é a mesma ideia. Termo vem de calor, de temperatura térmica, né, energia térmica, no caso, e plástico vem daquilo que a gente comentou de moldável, certo? Então, se é moldável com termo, significa que se eu aplicar a temperatura, ele é moldável. Colocando temperatura, Vou explicar de novo. Não, eu sei a diferença. Ele assistiu o vídeo, pô. Eu assisti. As moléculas, elas pegam mais distância umas das outras ali, mas continuam unidas, mas de forma Isso. mais... E aí é isso que eu queria mostrar também aqui embaixo. Desce um pouquinho mais pra gente aí, Lucas. Por favor. Lucas? Quem é Lucas? Desculpa, é Tom Hanks, né? Isso. Foi mal. Abaixa um pouquinho mais pra gente aí, que agora eu queria mostrar a imagem. Tem uma foto de uns clips. O que eu dou exemplo, eu acho que pra galera que... Aí, ó. Essa aqui é como funciona, basicamente, uma cadeia de um termoplástico, tá? O que acontece? Cada clipezinho daí significa uma partezinha daquela do polímero, tá? E elas estão ligadas ali entre elas, formando longas cadeias, tá? Basicamente, isso é um polímero, beleza? A questão é que, se eu aplicar temperatura sobre isso, elas vão se mexer umas sobre as outras. Tá? Porque eu apliquei o termoplástico, assim que eu aplico a energia térmica, eles têm... eles são passíveis de moldagem, certo? Então é isso que torna o material termoplástico. Se a gente descer um pouquinho, vai ter a outra imagem. Pode descer um pouco? Pode. Que é dos termofixos. Que aí a gente vai ver qual que é a diferença. Pode baixar mais um pouquinho. Aí eu tô explicando que assim que você aplica a energia, elas começam a se mover entre elas, mas continuam longas cadeias, tá vendo? Pode baixar mais um pouquinho. Vai baixando. Termofixo. E aí tá a diferença nessa imagem dos termofixos. Tá segurando a Entre outra. as cadeias principais, existem ramificações, tá? Por isso que a gente chama que é uma cadeia reticulada. Ela tem retículos que ligam uma cadeia principal à outra. E isso impede o movimento dessas cadeias. Então imagina que você tem as cadeias compridas em verdinho ali. Antes, nos termoplásticos, elas não tinham essas ligações entre elas. Então elas conseguem se movimentar ali livremente, tá? Quando você cria ligações entre essas cadeias principais, que a gente chama, elas ficam travadas. Elas não conseguem se mexer. Por isso que um termoplástico, ele funde, ou seja, ele derrete e ele tem movimento. Ele não se desaparece, ele continua o material plástico, os átomos, a cadeia dele continua ali, ele resfriou, normal. Um termofixo, não acontece isso. Ele não, uma vez que você fez o material, que você criou esses retículos, ele vai ficar ali naquele estado sempre. Por isso que ele é termofixo. Se você aplicar a temperatura, ele não vai se mexer, tá? E o que acontece? Se você exatamente. E por quê? Você vai aumentando a temperatura. Na esperança, né, de que ele vai se mover. O que acontece? Em vez de você mover a cadeia, você vai acabar queimando a cadeia. Então você vai queimar a cadeia aleatoriamente em vários lugares. E aí você vai carbonizando isso. Porque você São ligações carbônicas dessas ligações aí ou não? Depende do material. Depende, tá? Depende bastante. Mas o conceito de um termofixo é esse. Ele tem esses retículos, essas ligações cruzadas que a gente chama, que impedem a movimentação. Então, por isso que é um termofixo. Quando você aplica a temperatura,
ele não tem movimento. Você vai aplicando a temperatura, aplicando, ele começa a degradar de tão quente que tá, ou seja, você acaba literalmente torrando o material, mas ele não entra em movimento. É por isso que a senhora, quando esquece a panela ligada lá no fogo, o cabo da panela não derrete. Ele trinca, exatamente. E é por isso que os termos... Só fede pra caramba. E é por isso que... É resina fenólica, né? É baquelite. É base de fenol. Fenol formaldeído. É. Uma coisa assim. Eu adoro isso. E aí... e é legal porque você vê que várias panelas de pressão, embaixo do cabo tem um trinco gigantesco. Porque ali se já degradou tanto o material que ele fissurou, ele Foi o trincou ponto mais mesmo. fraco ali foi ele que ele trincou. Exato. Aham. Então dá pra ver isso, ele não vai derreter. Por isso mesmo que ele é utilizado em aplicações de temperatura. Pra fogo. Entendeu? Aham. Então ele é um termofixo. Então vamos botar na panela que mesmo com calor que é metal, cara, que vai aquecer o corpo da panela, vai derreter. passar pelo cabo de metal. Então para você não queimar a sua mão, tem que ter um material isolante ali. Um plástico termofixo. Um plástico, ele é isolante. E ao mesmo tempo, se for um termofixo, ele não vai derreter com aquela temperatura. Então vai proteger a sua mão do calor e não vai propagar derreter com fogo isso.